Olá, meu aluno do sexto ano, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor GG e estou aqui para aprender português com você, no nosso canal da TV Araxá Educa 12.2. Nós estamos aqui com mais uma aula falando, de uso de linguagem para construção de sentidos no texto. E nós vamos falar hoje sobre adequação linguística. Lembrando um pouquinho, que nós já estudamos que a produção de sentido de um texto está associada diretamente ao contexto de produção, à situação de produção e também de recepção de um texto. Quando eu percebo elementos que indicam sobre quando foi produzido, quem produziu, para quem produziu, por que produziu e também na hora de receber. Quais são os elementos, quais são as informações que eu tenho na hora de receber esse texto para construir o sentido. Então nós vimos que a situacionalidade é responsável, é imprescindível para o processo de comunicação, para que nós compreendamos, para que nós entendamos o que os nossos interlocutores, as pessoas com quem nós falamos, de quem nós lemos, querem falar conosco, tá bom? Nós vamos, para começar, partir de um trecho que foi retirado de uma obra que conta a história de uma rebelião. Rebelião é quando os presos, as pessoas que estão presas em uma cadeia, num presídio ou em algum lugar, criam uma situação de confusão, não seguem as normas, não ficam nas suas celas, tá bom? Essa rebelião foi ocorrida num presídio de São Paulo na década de 90. Esse texto, de coautoria com Bruno Zeni, foi editado por José Andrade de Araújo, chamado de André do Rap, talvez vocês conheçam, e narra as suas memórias, narra as suas lembranças, tá bom? Era no segundo andar. Vários presos saíram pelos corredores, vários curiosos saíram para a galeria para ver. Eu estava voltando do campo. Era umas 11 horas. Lá, a gente ouvia que estava tendo uma treta no segundo andar. Todo mundo voltou para ver o que estava acontecendo. Quando tem uma confusão, todo mundo quer ver, saber se é um irmão da quebrada, um companheiro. Para tentar trocar uma ideia antes, fazer um debate, saber quem está certo, saber quem está errado. Lembram-se que na nossa última aula nós assistimos a um trecho de uma reportagem que fala sobre a língua que a gente fala? Pois é, aqui nós estamos diante de um texto, que é a memória de alguém que viveu no presídio, que viveu na cadeia. Normalmente, quando nós olhamos para o texto, nós conseguimos perceber que ele, embora não esteja mal escrito, é um texto bem escrito, ele traz marcas que revelam a escolha de uma linguagem menos formal, de uma linguagem que não se preocupa com o uso das regras gramaticais, que não se preocupa com o uso de elementos gramaticais que possam revelar uma maior proximidade com a formalidade. O autor desse texto estava numa situação de menor monitoramento linguístico, ou seja, uma situação em que ele não se ocupou tanto de escolher as palavras, de escolher as sintaxes. Então nós vamos perceber aqui, por exemplo, que ele usa pra no lugar de para, tava no lugar de estava, e que aqui também há a presença de palavras que não fazem parte de um vocabulário oficial, Quando eu vejo aqui, por exemplo, no final do texto ele dizendo para tentar trocar uma ideia antes. Trocar uma ideia é uma expressão mais informal, que não se associa ao conhecimento da gramática, Fazer um debate,
Fazer um debate aqui não tem o significado de fazer um debate de uma parte falar, a outra parte falar, chegar a um consenso. Não, fazer um debate aqui é a ideia de conversar, de tentar convencer o outro a mudar de postura. Perceba que nesse texto, o uso destes elementos de informalidade, o uso destes elementos que trazem para nós essa marca linguística de não proximidade com a normativa, com a gramática, com as regras do português estudadas na escola, nos ajuda a construir uma imagem de personagem. O narrador em primeira pessoa, que viveu, que narra suas memórias, é alguém que não tem o uso comum de uma linguagem formal, padrão, né? É alguém que trata a língua de uma forma mais despojada, de uma forma menos preocupada. E aí eu posso, inclusive, traçar o perfil desse personagem. O perfil de um homem que talvez não tenha tido tanto estudo, que talvez possa estar ligado a um grupo social menos privilegiado. O texto me permite fazer essas inferências. Percebam então que eu estou diante de um texto editado, um livro, e esse texto não fez questão, né, o autor desse texto não fez questão de passar o texto por uma correção gramatical e ortográfica para garantir que ele esteja dentro de uma norma ditada, escolhida por um grupo social. Pelo contrário, ele manteve as expressões que são próprias do personagem, construindo uma imagem, construindo uma tipologia linguística, construindo uma noção desse cenário de rebelião, de cadeia, de presídio, tá? A partir disso, então, nós vamos começar uma conversa sobre as variedades linguísticas. E nós vamos começar essa conversa dizendo que dentro da nossa comunicação, dentro do nosso dia a dia, nós fazemos uso de diversas variedades linguísticas, mas que existem variedades, existem formas que são consideradas urbanas e de prestígio. O que é isso? Formas urbanas de prestígio. São aquelas formas que estão associadas ao jeito de falar e de escrever que foi escolhido, que foi determinado por um grupo social. Essas formas são empregadas pelas pessoas de um grupo específico da nossa sociedade. E normalmente essas pessoas têm conhecimento acadêmico maior, são pessoas com mais estudos, são pessoas de grupos sociais privilegiados, são pessoas da classe média alta, classe alta, das classes A, B e C, sobretudo, e são pessoas que socialmente têm um certo privilégio, têm um certo papel social que as faz ser consideradas importantes e, dessa forma, faz com que o seu jeito de falar, o seu jeito de escrever, determine a regra, determine aquilo que é reconhecido como forma de prestígio, como forma escolhida para, tá? Olhem aqui, por exemplo, esses dois textos. Estes dois textos, eles foram publicados no site do jornal que fez aquele vídeo da nossa aula passada, A Língua que a Gente Fala. Eu tenho dois autores diferentes que estão aqui identificados pelas iniciais dos nomes, tá? Achei muito interessante falar sobre o regionalismo que existe no Brasil. A língua falada por todos os brasileiros, mano. Percebam que aqui, esse primeiro autor, essa primeira pessoa, faz uso
da norma, faz uso da forma prestigiada, da forma urbana que é de prestígio. Inclusive, quando ele vai utilizar uma gíria, mano, coloca entre aspas. Essas aspas estão aqui justamente para sinalizar que, olha, eu estou usando, mas eu sei que não é da variedade de prestígio, eu sei que não está de acordo com a regra. Esse mano, ele está ligado ao assunto da reportagem. Agora, olha o segundo. Matéria pai d'égua. Com ela, vamos poder conhecer um pouco mais das variações da língua falada. Parabéns! Já estou na expectativa das próximas. Quando eu tenho aqui o uso de pai d'égua, também entre aspas, eu tenho uma marcação de que este interlocutor, de que esse emissor, sabe que ele está diante de uma frase, de uma expressão, que não é tão gramatical, tão formal, né? Então nós percebemos aqui que estes autores, ao comentarem uma reportagem que fala sobre variação linguística, usam expressões que não fazem parte da forma, né, da variedade urbana de prestígio, mas essas expressões, elas são sinalizadas para deixar claro que esse uso dessas expressões é consciente, que é o uso sabendo que se está diante de frases, de jeitos de falar que não são considerados gramaticais, formais e de prestígio, tá? A partir desse nosso diálogo, nós vamos falar um pouquinho sobre a gramática normativa. O que é a gramática normativa? Gramática é o conjunto de regras da língua. Essas regras, elas podem ser estabelecidas a partir de diversas situações, tá bom? A gramática normativa, ela estabelece regras de uma língua de prestígio, de uma língua escolhida por um grupo social, de que nós já falamos, e que é uma língua que precisa ser obedecida. É uma variedade que precisa ser seguida. Então é aquela que prescreve regras, normas gramaticais de uma língua. Ela admite um jeito de falar, um jeito de escrever. Ou é daquele jeito, ou está errado. Tá? Ela faz isso tratando as variedades, né, as variações como erros gramaticais. Então, qual é a noção que a gramática normativa traz? Ou tá certo ou tá errado. Ou é erro ou é acerto. Tá? Então, essa noção, ela muitas vezes é uma noção que cria preconceitos. Ela é uma noção que nos faz compreender que a língua portuguesa é uma só. Quando, na verdade, todos nós sabemos que numa situação usamos a língua portuguesa mais formal, mais gramatical, e que em outra usamos uma língua portuguesa mais despojada, mais coloquial, menos comprometida com regras que se estabelecem para nos determinar, para nos mandar seguir aquele padrão, tá bom? Agora, gente, nós temos que entender que existe uma noção chamada adequação linguística. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a partir da aula passada, quando eu disse para vocês que a situação de comunicação define a escolha que nós fazemos, eu quero dizer que muitas vezes, nem sempre, o uso da regra descrita, prescrita pela gramática, ela é determinante para nós utilizarmos a língua. Às vezes, numa situação de menor formalidade, de menor monitoramento linguístico. O que é monitoramento linguístico? É quando eu paro para prestar atenção no que eu vou dizer, no que eu vou escrever, em como dizer e em como escrever. Nessas situações que nos deixam mais à vontade, porque são situações informais, porque são situações tranquilas de comunicação, nós não precisamos nos preocupar tanto com a gramática tradicional, padrão, formal. E aí, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar que, dentro de uma situação, eu, falante e escritor da língua, vou
adaptar a minha linguagem ao meu público, ao meu objetivo, a situacionalidade, a situação de comunicação. Então, a adequação linguística é uma habilidade que todos nós desenvolvemos de adaptar a língua que nós usamos, a linguagem que nós usamos, às necessidades do momento, tá? Essa adaptação pode nos fazer optar por uma língua mais formal, gramatical, ou nos fazer optar por uma língua menos formal. Quando eu utilizo a língua formal, gramatical, usando a regra, eu uso a variedade padrão. Formal padrão. Quando eu uso uma linguagem do dia a dia, mais despojada, menos preocupada, eu uso a variedade popular, conhecida como linguagem coloquial. Olha lá, norma culta, que eu prefiro chamar de norma padrão. Tem uma preocupação com a gramática normativa, com as regras. A ausência de gírias, não se usam gírias, e a ausência de formas reduzidas. Eu não uso pra, né? Eu não tiro o S do final da palavra, eu uso a palavra inteirinha, o verbo conjugado certinho, tá bom? Já na norma coloquial, na linguagem coloquial do dia a dia, eu não tenho preocupação com a gramática. A minha preocupação é com a compreensão do outro. O outro entendeu o que eu disse? Tá valendo. Eu uso gírias e uso formas reduzidas. Então, variedade padrão, maior preocupação com a pronúncia. Nós usamos, por exemplo, nós, vocês, está bom, não quer, não vou, para, está. Predominância do uso do nós. Não se troca na variedade padrão o nós por a gente, por nós, tá bom? Utilização de marcas de concordância. Plural com plural, singular com singular. Os meninos vão bem, por exemplo. Os meninos. Eu concordo as duas e uso o verbo no plural, vão. Mais uniformidade no uso das pessoas do discurso. Então, eu uso corretamente as pessoas do discurso. Eu uso eu, o tu, o ele, o nós, o vós, o eles de forma mais correta, tá? Variedade não padrão. Pronúncia simplificada de palavras e expressões. Nós, vocês, tá bom, não vou, tá, pra. Uso de expressão agente no lugar do nós. Então, o agente, essa expressão agente, representa o nós, mas na variedade não padrão coloquial. Não uso de marcas de concordância. Como a gente normalmente faz no dia a dia, a gente não fala os meninos vão. No dia a dia, normalmente a gente diz os meninos vai. Né? Mistura de pessoas. Você sabe que te enganam? Então, uso você de terceira pessoa com o te de segunda pessoa, mistura as pessoas do discurso. Turma, então hoje nós estudamos que existem formas diferentes de usar a língua. A língua, ela é dinâmica, muda a todo momento. Todas as situações permitem a mudança da língua. Essas formas estão ligadas ao processo de comunicação. Quanto maior formalidade houver na situação, mais formal será a língua e nós vamos usar a forma padrão, gramatical, a forma de prestígio da língua. Quanto menor formalidade, nós utilizamos a língua menos formal, a língua coloquial, não padrão, tá bom? As formas, né, da língua utilizadas no momento de formalidade, elas exigem maior monitoramento. Então, o falante precisa prestar mais atenção ao que diz, precisa conjugar os verbos corretamente. Dependendo da situação, é necessário isso, ok? Vamos lá, junto, misturado, letrado. Tchauzinho, até a próxima.